qual a função da sonda lambda? A número 1 é letra C. Informar a injeção a quantidade de oxigênio expelido da câmara de explosão. Aqui nós temos o exemplo. Então a injeção eletrônica ele é um conjunto. Ele tem a central da injeção eletrônica. Aí nós temos os chamados bicos injetores, que é essa pecinha aqui que pulveriza o combustível. Na saída do escapamento nós temos aqui a sonda lambda, que mede essa concentração de oxigênio. Dentro do tanque nós temos o canister, que é uma espécie de filtro, mas só que ele filtra esse vapor de combustível e ele joga para ser queimado dentro do motor. E a injeção eletrônica, através dessas informações, ela mede a quantidade exata de ar e combustível que está sendo queimado dentro do motor. Muito fantástico essa injeção eletrônica. Número 2. Quando o veículo desgarra as rodas traseiras, ocorre o comportamento. Então aqui nas alternativas nós temos dois tipos de comportamentos, né? O sobreesterçante e o subesterçante. A gente pode então eliminar a força centrífuga e derrapagem, porque está querendo saber do comportamento. O que que isso quer dizer? Olha só. Quando o motorista ele vem com a velocidade muito alta, a trajetória correta dele numa curva seria isso aqui, onde ele pega a sua mão de direção. Porém, o motorista vem com a velocidade muito alta. Às vezes está dentro do limite estabelecido para a via, mas está incompatível com a segurança. O que o veículo faz? Como ele está acelerando, a frente do veículo fica mais leve, porque o peso está mais no eixo traseiro. Então ele começa a sair a roda dianteira e o veículo é jogado para fora da pista. Isso é o que nós chamamos de comportamento subesterçante. Mas a questão está querendo saber o que acontece, qual o comportamento que ocorre quando desgarra a roda traseira. Aí derrapou a dianteira. Conseguiram entender? Agora temos o comportamento sobreesterçante, que é a resposta correta. Essa é a trajetória natural do veículo. Porém, o motorista vem com a velocidade também muito alta e quando ele chega na curva, ele freia bruscamente. Quando ele freia bruscamente, o eixo dianteiro fica mais pesado. Então, o eixo traseiro fica mais leve e ele tem a tendência do eixo traseiro sair, desgarrar ou derrapar. O veículo faz literalmente isso aqui, Ele é jogado para dentro da curva. Portanto, quando desgarra as rodas traseiras, ocorre o comportamento sobreesterçante que joga o veículo para dentro da curva. Nesse caso, quando a gente fala de comportamento, são esses dois. Subesterçante, desgarra a roda dianteira, porque a pessoa vem acelerando na curva, acelerando de forma incompatível com a segurança. Quando ele acelera na curva e em cima, ou melhor, no meio da curva, ele freia, a traseira fica mais leve e a tendência é sair a roda traseira, que aí nós chamamos de comportamento sobreesterçante. Esse comportamento, ele também é conhecido como força centrípeta, que é a força que joga o veículo para dentro da curva. Comportamento sobreesterçante e força centrípeta são a mesma coisa, a diferença é só no nome. E o comportamento sobreesterçante e força centrífuga também são a mesma coisa, muda apenas o nome, que um é comportamento e a outra é a força. Vamos recapitular. Subesterçante joga para fora. Joga para fora. A curva é para a direita, o veículo vai ser jogado para a esquerda. Isso. Como está o exemplo ali da setinha, A curva, o comportamento do veículo deveria ser
onde está a setinha azul. A trajetória do veículo seria o azul. Mas como ele vem muito rápido, ele começa a derrapar ou desgarrar a roda dianteira. Então é como se o motorista virasse, e cada vez que ele vira mais, o veículo tende a continuar em linha reta. Ele não atende o comando do volante. No caso do comportamento sobreestressante, a pessoa freia, só que a traseira, pelo fato de estar mais leve, ele joga a traseira do veículo e a frente do veículo é jogado para dentro da curva. Se a curva é para a direita, ele é jogado para a direita. Se a curva é para a esquerda, ele joga para a esquerda. Ótimo. Número 3. Em uma rodovia de pista dupla, uma caminhonete foi flagrada transitando a 93 km por hora. Sabendo que nesse trecho não há sinalização regulamentadora de velocidade, que punição receberá o proprietário? Então, olha só. Rodovia de pista dupla, em um trecho que não tem sinalização. E temos o veículo que é uma caminhonete. O que o Código de Trânsito fala sobre velocidade máxima em rodovia? Nós temos a rodovia de pista dupla e a rodovia de pista simples. Pista dupla tem um canteiro central, no mínimo, separando cada mão de direção. Exemplo, quando a gente vai para Bocaiúva, quando a gente vai entrar Belo Horizonte, logo depois lá de Corinto. Porque daqui até em Corinto ainda é pista simples, que é a maioria das rodovias aqui. Se eu estou em uma caminhonete, em um automóvel, em uma caminhoneta, ou ainda em uma motocicleta, a velocidade vai ser uma. No caso de pista dupla, a velocidade máxima pode chegar até 110 km por hora para esses 4 veículos. Demais veículos são qualquer veículo que não é motocicleta, caminhoneta, automóvel ou caminhonete. Os demais podem andar até 90 km por hora. Nesse caso aí, está falando que a caminhonete estava a 93 km por hora. Só que a caminhonete pode andar até 110. Se a caminhonete pode andar até 110, ela não cometeu nenhuma infração de trânsito porque não excedeu a velocidade. Entenderam? Agora, olha só. Se é uma rodovia de pista simples, a diferença é que os 4 veículos, a motocicleta, caminhonete e caminhoneta, podem andar a no máximo 100 km por hora. E os demais continuam a 90. Essa é a diferença de rodovia de pista simples para pista dupla. Caminhonete, caminhoneta, automóvel, motocicleta podem andar a 110 por hora na pista dupla e a 100 na pista simples. Ou seja, aqueles só os de carro mais alto, seria caminhão mesmo? Caminhão, ônibus, micro-ônibus, motor-casa, que é o motorhome, motoneta, triciclo, todos esses vão andar a no máximo 90 por hora, não tendo placa. Se tem a placa, nós vamos obedecer à placa. Certo? E aí nós temos um outro detalhe. Deixa eu apagar aqui para a gente entender. O excesso de velocidade pode ser multa quando a pessoa andar até 20% ou entre 20% e 50% da máxima. Aqui é a infração de natureza média e aqui é a infração de natureza grave. Agora, quando o excesso de velocidade for a mais de 50% da máxima,
a pessoa vai ter a penalidade de multa, a multa multiplica por 3 e ainda tem a suspensão do direito de dirigir ou da CNH, tá? Então, se por acaso caísse na prova lá, o condutor que excedeu a velocidade em até 20% da máxima, penalidade é multa e que poderia ser transformada em advertência, por trata-se de uma infração média. Multa se o excesso de velocidade estiver entre 20% e 50%. E o condutor que for flagrado conduzindo o veículo com velocidade acima de 50% da máxima permitida, vai ser multa e suspensão da CNH. Conseguiram entender? Número 4. Quando o candidato não consegue obter a CNH por incapacidade de atendimento à legislação de trânsito, após quanto tempo poderá iniciar o processo novamente? Isso aqui quer dizer o seguinte: se ele não conseguiu obter a CNH, é porque ele tinha a permissão para dirigir e a permissão para dirigir foi cassada. Quando a PPD é cassada, o prazo é imediatamente. O prazo de 24 meses é para a cassação da CNH, tá? Para a gente entender assim, questão de prazo, 6 meses é o prazo de suspensão da licença de aprendizagem, que é a chamada LADV, licença de aprendizagem de direção veicular. E validade de 12 meses pode ser o processo de habilitação ou a validade da permissão para dirigir, que é a carteira provisória. Número 5. Equipamento inoperante. Então, não está funcionando. Desregulado ou ausente é motivo para que ocorra multa e retenção do veículo. Quando o veículo estiver com equipamento ausente, inoperante, desregulado, a infração é de natureza grave, penalidade de multa, e o veículo vai ser retido para resolver. Caso o problema não possa ser resolvido, aí o agente recolhe o documento do veículo e libera o veículo para ser reparado, para resolver o problema, apresentando-se um prazo máximo de 15 dias para que esse condutor volte e apresente o problema resolvido. Resolveu o problema, ele recebe o documento de volta, tá bom? Remoção do veículo geralmente ocorre quando o veículo está estacionado em local proibido, com uma exceção, que é estacionado na contramão de direção, dá só a multa, não remove. E advertência é só na infração leve ou média, e cassação da PPD são 2 médias, uma grave e uma gravíssima. Não existe apreensão por escrito. Número 6. Diante da placa PI 03, você entende que essa plaquinha é a placa indicativa de rodovia e é a plaquinha que identifica a rodovia ou via rural estadual. Portanto, letra C. A via rural federal seria essa aqui, que é identificada pela sigla BR. Toda BR é rodovia federal. E quando se fala de via Panam, é rodovia pan-americana, tá? Neste caso aqui, via rural estadual. Então todas as placas diversas. Não existe via urbana federal nem estadual, tá? Via urbana é perímetro urbano, é de responsabilidade do município. Número 7. A marca viária localizada no meio da rua, a linha que é amarela, que é branca, que é contínua ou pontilhada. Quando a amarela indica mão dupla, sim, vamos pegar como exemplo aqui a Avenida Culamangabeira do HU. No meio dela aqui qual que é a linha? Amarela. Quando branca indica mão única, vamos pegar como exemplo a própria Avenida Sanitária aqui, a Deputado Seus Rodrigues. No meio da via, dividindo em faixas de trânsito, ela é branca. Quando contínua, proíbe a ultrapassagem. Toda linha contínua proíbe ultrapassagem, portanto, todas estão corretas. Olha os exemplos aqui, Linha amarela, independente se é pontilhada ou contínua, mão dupla. Linha branca, independente se é pontilhada ou contínua,
mão única. E o pontilhado permite ultrapassar ou transpor. A linha contínua proíbe. Número 8. É exemplo de atitude que evita colisão com o veículo que o segue, com o veículo que está atrás de você te seguindo. Se eu paro gradativamente, ele vai ter tempo para poder perceber que eu estou diminuindo e diminuir também. Se eu aviso minhas intenções com antecedência, eu estou me preparando e estou preparando ele também para evitar. E se ele está colado no meu fundo, eu vou facilitar a ultrapassagem. Portanto, todas estão corretas. Número 9. Qual a velocidade mínima em uma via pública sinalizada? Se a via pública ela é sinalizada, a velocidade máxima ela vai ser de acordo com a placa. Por isso que no caso aqui está um X. Não falou qual que é a velocidade. A velocidade mínima ela sempre vai ser 50% da máxima permitida, com exceções devidamente justificadas, tá? A velocidade mínima não poderá ser menor do que metade da máxima permitida, ou menor do que 50% da máxima. Seja a máxima estipulada pela placa de velocidade máxima permitida, ou quando não tendo velocidade máxima permitida de acordo com a característica da via. Porém, existem casos em que eu posso transitar abaixo de metade da máxima permitida. Trânsito intenso, via em mau estado de conservação, chuva, neblina, pista escorregadia e outros fatores que podem justificar a minha velocidade baixa. Agora, só porque eu quero andar com a velocidade abaixo de metade da máxima permitida, aí já é infração de trânsito de natureza média, tá? Número 10. Observe o desenho abaixo e marque a alternativa correta. Em relação a parada e estacionamento, qual veículo está estacionado corretamente? Então, nós temos aqui, uma avenida cruzando com uma outra via. O veículo 1, além dele estar a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal, ele ainda está afastado do meio-fio. Ele tem um espaço do meio-fio aqui significativo. Qual que é a regra para estacionar um veículo ou parar? No mesmo sentido do fluxo, na mesma mão de direção, junto à guia da calçada e paralelo ao bordo da pista, o meio-fio. E aí nós temos as regras. É proibido estacionar afastado do meio-fio a mais de 50 centímetros ou a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. O alinhamento da via transversal está aqui, Eu não posso também estacionar ou parar nas esquinas ou no meio de canteiro central, ao lado ou sobre canteiro central, a não ser que tenha a sinalização permitindo. E também não posso, aqui é do lado do canteiro central. Portanto, sobrou qual veículo? Que está no mesmo sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista e junto à guia da calçada. O veículo 3. Lembrando que, no caso das motocicletas, elas vão estacionar em sentido perpendicular, ou seja, na transversal. A moto, a gente vai estacionar dessa forma, a não ser que tenha outra sinalização regulamentando diferente. Se tem uma sinalização, a sinalização determina, tá? Não tendo, essa é a regra para estacionamento. Portanto, alternativa B, veículo 3. O veículo 1 está errado, o 5 já foi até removido por estacionar em local proibido, né? Por isso que nem está aí. Número 11. Depois de submetido e aprovado nos exames médico e psicológico, o candidato deverá. Nesse caso aqui, vocês fizeram o exame médico e psicológico
na clínica. Assim que foram aprovados, vocês vieram para a autoescola e estão no curso teórico-técnico. E a carga horária do curso teórico-técnico são de 45 horas aula. A letra A está errada porque são 30 horas aulas. A letra C está errada porque está falando só direção defensiva e legislação. São apenas 2 das disciplinas que vocês estudam. E se inscrever na prática veicular solicitando a emissão da licença. Isso aqui seria se vocês estivessem fazendo a adição ou mudança de categoria. Ou após submetidos e aprovados no exame teórico-técnico, na prova de legislação. Número 12. Não cai em questão desse jeito aqui, tá? Na véspera do ano novo, Sr. Willer foi autuado por dirigir com fones de ouvido. Dirigir com fones de ouvido, pessoal, é infração de trânsito de natureza média. Então, foi dia 31/12 que esse condutor foi flagrado. No dia 29/12 do ano seguinte, ele foi abordado por não usar o cinto de segurança. Quais as possíveis penalidades e medidas administrativas aplicadas a ele? Geralmente, lá na prova, pode cair qual que é a gravidade da infração por não usar o fone de ouvido, ou melhor, por usar o fone de ouvido quando está conduzindo o veículo, ou por não usar o cinto de segurança. São infrações diferentes que têm penalidades diferentes, tá? Porém, a medida administrativa é a mesma. Multa e retenção do veículo. A primeira aí foi só mesmo para poder parecer com questão do Enem. Em outras palavras, só para poder tirar a atenção de vocês. Não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave, com penalidade de multa, e o veículo vai ser retido até que o condutor ou o passageiro que está sem cinto coloque o mesmo. Tá? No caso de não usar fone de ouvido, se foi abordado, vai reter até que retire o fone. Retirou o fone, cessou a infração. Faz a autuação e libera. Não dá advertência porque a infração é de natureza grave, não existe apreensão do veículo e não falou que o condutor ele tem a permissão para dirigir. Portanto, não dá cassação da PPD porque subtende-se que ele já tem a CNH, tá? Quando for questão que casse a PPD, vai estar exclusivamente falando que a pessoa possui a permissão para dirigir. Possui PPD ou é permissionário. Ambos a mesma coisa. Número 13. A camada de ozônio ele é um filtro químico da Terra, é o nosso protetor solar natural. Nos veículos existia um gás que, quando escapava para o meio ambiente, destruía a camada de ozônio. Destruía porque esse gás foi banido da indústria automobilística. Mas, como ainda cai na prova, a gente fala dele ainda. Esse gás é chamado de clorofluorcarbono, CFC. Ele era o gás refrigerante de ar-condicionado dos veículos antigos. E ele tinha uma vida útil de 75 anos. Então, quando a pessoa iria fazer manutenção nesses veículos mais antigos, esse gás ele escapava, era liberado no meio ambiente e destruía a camada de ozônio. O monóxido de carbono, ele é o gás responsável por causar asfixia química. Por isso que não podemos ficar em locais fechados com motor de veículo ligado. O gás carbônico, por sua vez, é responsável pelo famoso efeito estufa, ou aquecimento global. E o dióxido de enxofre ele é responsável pela chuva ácida. Essas são as consequências desses gases para o meio ambiente. Número 14, questão de primeiros socorros. Na análise primária, o socorrista tem a função de, a certa aqui é manter os sinais vitais. Diante de um acidente, o socorrista, que não é o socorro profissional, ele pode ser o condutor, ou passageiro, ou pedestre. Ele assume essa função de socorrista e ele vai prestar socorro a essa vítima.
Então, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele vai sinalizar o local para evitar que outros acidentes ocorram. Em segundo lugar, ele vai chamar o resgate especializado. E em terceiro lugar, ele vai socorrer as vítimas. Esse socorrer as vítimas, ele divide em análise primária e análise secundária. A análise primária é manter os sinais vitais. E a análise secundária é fazer uma verificação geral da condição da vítima. Verificar se tem fraturas, hemorragias, ferimentos abertos, queimaduras e por aí vai. Tá? A análise primária é dada à vítima que está desacordada. E a análise secundária é a atenção dada à vítima que está acordada. Então, nesse caso aqui é a letra B. Eu não posso fazer garrote ou torniquete e muito menos dar líquido para a vítima. De todas as regras, a que não pode ser quebrada é dar líquido para a vítima de acidente de trânsito bebê. Número 15. Em caso de atropelamento, após sinalizar o local e chamar o resgate, qual que é o próximo passo? Acho que é levar a vítima para o hospital imediatamente, né? Para que chamou o resgate então? É acalmar a vítima conversando com ela. Dar remédio calmante. Você não sabe nem se a pessoa tem algum tipo de alergia a algum tipo de medicamento ou se ela tem algum tipo de problema de saúde. Como vai dar remédio calmante? Deixar ele embora. Vai deixar ele embora, para que chamou o resgate então, né? Antes não ter chamado. 16. Essa aqui nós até já respondemos, né? Em qual dos casos abaixo não ocorre a remoção do veículo? A certa aqui é a letra A, quando estacionado na contramão de direção. Em cima de calçada ou passeio, a mais de 1 metro do meio-fio ou junto ao lado de hidrantes de incêndio, todos os casos são de locais proibidos onde se estaciona e tem prevista a remoção do veículo. Agora, quando o veículo está na contramão, a questão é quando ele entra na contramão e quando ele sai. Inclusive esses dois aqui, ó, se a gente observar, eles ocupam o mesmo espaço de um veículo se estivesse na mão de direção correta. Não interfere diretamente na fluidez no trânsito ou na locomoção dos pedestres, como nos demais casos, né? Como, por exemplo, em cima da calçada do passeio, a mais de 1 metro ou ao lado de hidrantes de incêndio. Portanto, letra A. 17. Identifique corretamente a placa de código A8. Toda vez que aparecer identifique corretamente é de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização e significa interseção em T. As outras alternativas: estreitamento de pista à direita, seria essa plaquinha aqui, ó. Alargamento de pista à esquerda seria esta plaquinha. E estreitamento de pista ao centro seria essa aqui. Questão de placa, a gente bate o olho e consegue identificar. Mesmo que tenha o código aqui, o desenho vai me dar essa orientação para poder saber o que significa. 18. Diante da placa A40, que significa passagem de nível com barreira, você entende que à frente existe? Letra B, uma passagem de nível com barreira. A placa ponte móvel seria essa aqui, bonde, alternativa C, e aeroporto seria alternativa D. 19. É órgão executivo, ele cumpre e faz cumprir as normas de trânsito, ele coordena, supervisiona e fiscaliza a execução da Política Nacional de Trânsito, por isso é do Sistema Nacional de Trânsito. Estamos falando da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Senatran coordena, fiscaliza e supervisiona a execução das normas que o próprio CONTRAN,
Conselho Nacional de Trânsito estabelece e as demais leis de trânsito. O CONTRAN, ele é órgão normativo, por isso que ele não poderia ser, apesar dele coordenar também o Sistema Nacional de Trânsito. CIRETRAN é órgão executivo, mas ele é órgão executivo local, ele é uma sede regional. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente é o órgão normativo do meio ambiente. Número 20. Martin deixou de fechar a última aula de legislação. Na hora de emitir o certificado, não foi possível devido ao fato de Martin não ter cumprido a carga horária. Ele deixou de fechar a última aula que faltava para ele. Ele não cumpriu a carga horária exigida pelo CONTRAN. A letra B é mais interessante, né? O CFC está com o alvará vencido. Nada a ver. Devido ao fato dele não ter sido aprovado na direção veicular. Se ele está na parte teórica, como que ele já não foi aprovado na parte prática? E, mesma coisa, se ele deixou de fechar a última aula, ele não cumpriu a carga horária que é exigida para realizar a prova teórica. 21. O motor térmico se divide em 3 grandes partes: cabeçote, cárter e bloco. Dessas, uma é o reservatório de óleo, que nós chamamos de cárter. Olha o desenho aqui, ó. O cárter é a peça que armazena óleo, tá? O cabeçote é a parte de cima do motor. É onde ficam as chamadas válvulas e eixo comando de válvulas. E o bloco do motor é o corpo do motor. É onde ficam os chamados cilindros e onde os pistões sobem e descem, fazendo a transformação de energia calorífica em energia mecânica. Pistão e virabrequim são peças móveis que se movimentam dentro do motor. 22. Sendo o motor térmico é o motor convencional dos veículos hoje, tá? Térmico, combustão interna ou de explosão. O mais utilizado no mundo, seu uso trouxe consequências ao meio ambiente. Dessas, as principais são poluição atmosférica e poluição sonora. A alternativa A e C estão corretas. Ocorre o aumento do lixo? Sim, mas de forma indireta. De forma direta é a poluição atmosférica e sonora. 23. Para conduzir caminhões, o condutor precisa de habilitação categoria? Letra C. C, D ou E. Caminhões é o veículo que tem mais de 3.500 quilos de carga. Por isso, é só categoria C. ACC é para conduzir ciclomotores, as famosas cinquentinhas. Categoria A para veículo de 2 ou 3 rodas. E categoria A e B é moto e carro. Falando de forma bem popular no geral. 24. O tempo no qual o condutor percebe o perigo e reage chama-se tempo de reação. Tempo de reação é o tempo gasto para o condutor perceber o risco e reagir. O tempo que o condutor reage em estado normal é o tempo médio de reação. É o tempo gasto só para ele reagir. Fica dentro do tempo de reação. E após acionar o freio, até o veículo parar completamente, é o tempo de frenagem. E o tempo de parada é o tempo de reação, mais tempo de frenagem, mais tempo de reação. É o conjunto dos 3 juntos que dá tempo de parada. 25. Qual tipo de colisão onde não se sabe ao certo a causa e envolve apenas um veículo? Se envolve apenas um veículo, a gente pode descartar colisão frente com frente, colisão com o veículo de trás. E a colisão com objetos fixos tem a causa, velocidade incompatível com a segurança ou excesso de velocidade. Agora, a colisão misteriosa, ela ocorre nos locais onde a pessoa menos espera. E quando a pessoa sobrevive, ela não sabe o que aconteceu ou ela não fala porque está com vergonha.
Justifica, por exemplo, essa caminhonete vir parar aqui em cima? Ou essa moto ir parar em cima do poste? Olhando essas imagens, a gente entende que é colisão misteriosa. Agora, ao entender o contexto, a gente pode sair dessa classificação. Mas geralmente a colisão misteriosa é aquela que ocorre nos locais que menos se espera. E ninguém consegue entender como que aconteceu aquele acidente. 26. Estando em uma via rural pavimentada de pista simples, ou seja, em uma rodovia de pista simples, você, como condutor de veículo, deverá, é um dever do condutor hoje. Eu devo transitar no acostamento? Não, é proibido transitar no acostamento. Acerta aí a letra B, transitar com faróis baixos acesos durante o dia. Se você está numa rodovia de pista simples, ainda assim é obrigatório o uso do farol baixo mesmo durante o dia, tá? Eu não posso ultrapassar em cima de ponte, a não ser que tenha sinalização permitindo, e muito menos transitar na faixa da esquerda sempre. Eu vou transitar na faixa da esquerda quando eu estiver mais rápido e quando eu for fazer a manobra de ultrapassagem. 27. São órgãos ou peças fixas do motor, exceto qual que não é peça fixa do motor? É a biela. Bloco, cárter e cabeçote, como nós falamos na questão anterior, são peças fixas, fazem parte do motor, da estrutura do motor. A biela faz parte do motor, porém ela é peça que se movimenta dentro do motor, por isso que é peça móvel. Olha o exemplo aqui, ó, cabeçote, bloco e cárter. E a biela ela vai estar bem aqui dentro, ó, que ela é uma peça mais ou menos assim, ó. 28. Para poder conduzir motocicletas ou similares, o condutor precisa de habilitação, capacete e vestimenta de acordo com o condutor. Com o CONTRAN, perdão. Habilitação, bota e luva. Não é exigido bota nem luva, é recomendado, tá? É recomendado também que use calça. E capacete aberto sem selo do Inmetro adequado. O capacete tem que ter o selo do Inmetro. 29. Em qual intensidade sonora causa danos, mas que são reversíveis à saúde? Se a pessoa está num ambiente em que a intensidade sonora varia de 55 a 80, vai trazer um desconforto para essa pessoa. Agora, quando ele está num ambiente entre 80 e 120, vai trazer danos, mas são danos reversíveis. E acima de 120, danos irreversíveis, inclusive surdez prematura. Abaixo de 55, a pessoa pode até ter um sono tranquilo. 30. Quanto ao uso de luzes, é incorreto, é errado afirmar. Os ônibus, quando circulando em faixa própria exclusiva para eles, deverão manter acesos os faróis. Tá certo. Quando o ônibus está na faixa exclusiva, tem que manter o farol aceso. Nas vias iluminadas, ou seja, vias que têm iluminação pública, os condutores deverão manter os faróis altos acesos? Não. Na via iluminada, a gente usa o farol baixo, tá? A mesma coisa vale para túneis, mesmo que tenha iluminação pública. E motocicleta tem que manter o farol aceso mesmo durante o dia, porque é um dispositivo de comunicação luminosa da motocicleta. E aqui fica uma reflexãozinha, né? Para quem gosta. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou durante as aulas presenciais, tá? Até a próxima, pessoal.